Boa tarde, pessoal. Uma satisfação estar novamente hoje aqui com vocês. Mais uma terça-feira de conteúdo, passo a passo para exportação da Becasa e do Ibrei. Hoje nós vamos estar aqui com a Cíntia Calisto, que já esteve com a gente num evento da FECAP no mês passado, e hoje vamos dar continuidade, que vamos falar sobre negociação em ambiente virtual. Eu sou Gislaine Carrijo, gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Becasa. A Becasa é a associação oficial de casa e decoração do setor brasileiro, né? E estamos fazendo um trabalho bem intenso para estar ajudando não somente os associados, como todo o mercado nesse momento de mudanças, né? Que todo mundo vem falando tanto na retomada, né? Cíntia e Lucas, né? Então já deixo aí a minha boas-vindas a vocês que estão aqui conosco, o meu agradecimento já antecipado para a Cíntia, para o Lucas, o Maurício que vai estar nos juntando a nós daqui a pouco, né? E desejar um bom evento. Já também peço para vocês que querem interagir conosco, deixar suas perguntas, comentários aqui com a gente no chatzinho aqui do YouTube, que a gente vai estar compartilhando para interagir com todos vocês. Um bom evento a todos. Cíntia, muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, pessoal. Gislaine, obrigada pelo convite. A Becasa, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Lucas. Eu acredito que essa iniciativa da Becasa tem sido sensacional. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro encontro. A gente está aí agora com uma sequência, desse passo a passo para exportação. E eu acho que essa oportunidade da gente estar criando esse evento online mostra, novamente, que nesse tempo de pandemia, nessa transformação do ambiente de negócios para o mundo virtual, a gente está tendo iniciativas que não seriam possíveis de serem realizadas em tempo hábil, semanalmente, e que com participação de pessoas do Brasil inteiro. Então, eu acho que, como professora de estratégia internacional, para mim está sendo um momento de muita reflexão, porque, bem ou mal, eu tenho uma experiência de negociação, uma experiência de estruturação de negócios em outros países que é bastante tradicional. A gente costumava falar que em país emergente é diferente de país desenvolvido, que o preparo tem que ser um pouco adaptado. Ou seja, a gente seguiu uma trilha desse passo a passo à exportação baseado muito nos países envolvidos e a gente acabava customizando, adaptando dentro da nossa realidade e dentro do que a gente conseguia fazer. E a exportação também era realizada inicialmente como consórcio de exportação, participação em rodadas de eventos, negócios, participação em feira, mas tudo de uma maneira muito sequencial, da empresa poder primeiro ir numa feira aqui no Brasil. E eu sempre recomendava isso. Eu falei, mesmo que você não vá expor numa feira, visite uma feira em São Paulo, porque as feiras em São Paulo te dão uma perspectiva do que é uma feira no mundo. E muitos empresários olhavam para mim com um pouco de, assim, mas por que ela está falando isso? Por que eu vou pagar para participar de uma feira que eu nem vou estar expondo numa feira? E eu dizia, vai lá visitar, vai lá conhecer, vai prestar atenção como o teu concorrente está vendendo o produto, vai prestar atenção em como outra empresa que não é nem do seu negócio, mas é da mesma cadeia, do mesmo setor, está se posicionando. Pega inspiração. Ou seja, caminha pela feira, vê o que está acontecendo, vê quais são as tendências, pega catálogo, se inspira como está escrito, olha como tá as imagens, olha a diagramação, olha como a clareza da informação está sendo disposta. E os empresários que trabalhavam comigo nesse formato gostavam muito, disseram, nossa, eu fui para uma feira, muitas vezes o pessoal não era de São Paulo, era do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina, Rio de Janeiro, iam para São Paulo, que onde são as maiores feiras do Brasil, ou onde eram, porque hoje é no mundo inteiro, iam para São Paulo buscar essas informações. E hoje, a gente está podendo participar de tudo isso de uma maneira virtual. Ou seja, eu conversei com alguns empresários que participaram da Canton Fair sem vender nada, participaram da Canton Fair para saber como era uma feira virtual. Ou seja, hoje você tem a chance de fazer essa mesma atividade que eu propus para alguns executivos, para alguns empresários no Brasil, no mundo, sem precisar necessariamente investir. Porque hoje, muitas dessas feiras que estão acontecendo agora, estão acontecendo de forma gratuita, porque ninguém sabe como fazer. E está tendo uma iniciativa, uma promoção de governos, de instituições, de consulados e outros organismos para que essa feira de fato aconteça e que as pessoas se acostumem com esse ambiente virtual. Hoje, o que você tem que pagar é para participar de uma rodada de negócio, muitas vezes.
E aí depois eu e o Lucas vamos conversar a respeito disso até com você, sobre qual é o valor de uma rodada de negócio virtual. Mas o que eu quero dizer e começar essa explicação é que hoje o meu preparatório para os meus alunos, né, de MBA, meus alunos de mestrado, que tem esse foco em estratégia internacional gente, mudaram as regras do jogo. Ou seja, hoje está tudo muito mais intenso, tudo muito mais rápido. Aquele passo a passo, aquele gradualismo que a gente tinha como uma estratégia de começar a trabalhar no mercado internacional, hoje ela acontece em minutos. E como eu vou me preparar para isso? Né? Então, a nossa discussão de hoje vai muito em torno disso. Como eu me preparo para uma negociação internacional que agora eu estou fazendo de dentro de casa? Que agora eu tenho a oportunidade de participar de múltiplas rodadas, de múltiplas feiras, sem sair de casa. E como eu posso me preparar para fazer isso com excelência? Porque agora, como é mais rápido esse processo, eu também tenho que ter um processo de aprendizagem mais rápido. Eu tenho que me inspirar, mas como é que eu vou me inspirar online, já que eu não posso ir lá na feira e pegar os catálogos? Já que eu não posso ir lá na feira e ouvir o que o meu concorrente está falando? Que eu posso ouvir o que as outras empresas estão falando? Então, a nossa conversa de hoje, porque hoje vai ser um grande bate-papo, vai ser em torno disso. Como a gente se prepara para esse ambiente de negociação. Como a gente se prepara para trabalhar o nosso passo a passo dessa exportação. Lucas. Exatamente. Vamos lá. Em primeiro lugar, Gislaine, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Acho que é a segunda ou terceira vez. A gente vai ter mais um evento ainda. Então é sempre um prazer vir aqui falar com vocês. Acho que o tema hoje é muito bacana porque todo mundo está nessa busca, né? De como que a gente pode continuar gerando negócios ou escalar os nossos negócios sem ter o mecanismo das feiras. Eu acho que esse ponto que você trouxe, Cíntia, que é muito relevante, que é a participação em feiras, principalmente, ela foi de certa forma ela foi ampliado o acesso, né? Hoje as empresas conseguem acessar de uma forma mais barata e mais fácil uma feira. Isso é bom para a empresa que está começando no mercado, porém isso também traz um outro ponto, que é a difusão da atenção no ambiente online, ou seja, você tem muito mais empresas participando das feiras, dos eventos, você acaba tendo que dividir essa atenção dentro da mesma tela ali daquele evento, daquela feira. Então, isso traz uma urgência de se preparar para esses eventos, de se preparar para chamar atenção. No fim das contas é isso, a gente tem que atrair atenção para a nossa empresa, para o nosso produto, porque a competição também, pela atenção, ela é cada vez maior, não só com a feira, mas a internet ainda tem a questão da distração com o WhatsApp, com o filho pequeno em casa, com alguém fazendo uma reforma. Então, assim, a gente tem uma série de outras distrações que no ambiente físico a gente não tem. Então, fica cada vez mais importante a gente conseguir chamar essa atenção no ambiente online. Eu vejo assim, eu lembro de alguns casos de feiras físicas, né? Por exemplo, a gente, em 2015, quando a gente fez uma feira em Dubai, em determinado momento a empresa não conhecia a gente, era um dos grandes patrocinadores lá do evento, ele passou pelo nosso stand, ele viu que a gente estava fazendo uma ação de marketing lá, com algumas modelos e tal, ele viu isso, ele parou e falou, quero conversar com você, vem aqui no meu escritório agora. Então, assim, aquela coisa de no online é mais difícil. Como é que eu vou chamar a atenção dessa empresa? Né? Fui lá, conversei com ele, virou um cliente nosso, é cliente nosso até hoje. Então, assim, como é que a gente consegue se posicionar no online para... Obviamente não vai dar para replicar exatamente o que seria um evento físico, né? Mas a gente consegue, tem uma série de formas que a gente consegue posicionar a nossa empresa. E tem um ponto que é crucial também, que é a questão da credibilidade, que no mercado internacional é muito importante, né? Você está conversando com uma empresa de outro país, que você não conhece tão bem o mercado, não conhece tão bem a dinâmica do mercado, como é que você vai ter a questão da credibilidade? Então, a empresa ela tem que estar preparada para começar qualquer negociação. Obviamente, ela fazer uma pesquisa, ela entrar numa feira para ver como funciona, isso tudo é muito importante para entender a dinâmica. Mas no momento que você for realmente começar a gerar negócios, é importante ter uma história bem contada da sua empresa, as certificações que sua empresa tem, quais são seus principais produtos, tudo isso muito bem estruturado. Eu acho que a gente vai entrar muito nesse detalhe assim, da prática, né? Como é que a gente pode fazer e quais são os caminhos. A gente falou de alguns caminhos aqui, né? Da feira é um caminho, as rodadas de negócios é um outro caminho. A gente tem as plataformas B2B que estão aí já há um bom tempo, como a Alibaba, como uma série de outras plataformas, a própria Amazon, que já estão aí há bastante tempo. Ou seja, eu acho que quando a gente fala de negociação no ambiente virtual,
não é um tema que surgiu na pandemia, né? É um tema que ele já vem sendo abordado há bastante tempo. A pandemia ela só acelerou todo esse processo, porque a gente perdeu um canal importante de captação, que são as feiras dos eventos físicos. Mas isso já vem acontecendo há bastante tempo. Então, tem empresas que já estão mais preparadas do que outras, e a maioria foi pega de surpresa, né? Porque tinha uma feira planejada, ou queria fazer uma feira no futuro, e a gente não sabe como vai ficar a situação das feiras. Então, eu acho que é um pouco esse o tom da nossa discussão, né? Como a gente consegue atrair esses compradores internacionais, reter essa atenção, negociar no online por videochamada, de uma forma que realmente a gente consiga gerar negócios, sem ter a questão do físico, do presencial, e como a gente pode navegar nesse novo momento, né, que a gente tem enfrentado agora, da melhor forma, sem deixar os negócios caírem, sem deixar a gente deixar para trás projetos e adiar uma internacionalização, porque, na verdade, eu acho que o foco deve ser outro, é a questão de, bom, tá todo mundo online agora, né? O meu competidor que iria numa feira que de repente eu não faria, ele não foi para essa feira, e ele está competindo online comigo no mesmo ambiente. E o comprador que iria comprar dele lá também não foi nessa mesma feira, eu tenho a possibilidade de chegar nesse comprador agora online. Então, é uma oportunidade muito grande para as empresas de conseguirem se posicionar, de conseguirem conversar com grandes compradores, de conseguirem posicionar suas empresas no mercado digital. Então, eu acho que é um pouco essa atuada da nossa discussão. Eu não sei como que a gente pode, não sei se já tem perguntas, se não tem perguntas, a gente já entra aqui, como a gente está fazendo um negócio mais bate-papo, né, Gi? Acho que a gente pode fazer num formato assim. Se quiserem, já tem alguns temas aqui que a gente pode entrar. Lucas, eu já até pedi para o pessoal deixar aqui para a gente, já para interagir conosco, que a ideia é interagir justamente com eles, para ver as dúvidas, perguntas, comentários, né? Nesse momento, porque a gente já tem, como a Cíntia comentou, a gente já teve algumas feiras virtuais, como a Canton Fair, é um exemplo aí que muito forte, muitas pessoas participaram, e já iniciamos também as rodadas de negócios virtuais, né? Inclusive, hoje a EB Casa tem uma parceria com a São Paulo Negócios, que já iniciou, né, as rodadas de negócios virtuais, inclusive amanhã vai ter uma focada em home decor e constructions, né, a parte de casa e construção. E então, assim, acho que para a gente iniciar, a gente já pode começar a trazer algumas preparações para o pessoal, né, de alguns comentários. O Maurício também vai estar chegando aqui conosco agora, até para trazer umas colocações para nós. E a gente já começa a trazer, assim, como entrar, né, se preparar e entrar por uma rodada de negócio virtual, né? Como negociar ambiente, seja ele de uma feira virtual, seja num showroom, que a gente está até organizando, né, Lucas e Cíntia, ou seja, simplesmente vou participar de uma rodada de negócio que eu vi que está lá, eu tenho interesse e quero participar. Eu acho que isso vem ajudando a contribuir muito, né, para todo o mercado, com essa questão até que você mesmo colocou, Lucas. Pessoas que às vezes tinham dificuldade para poder participar de uma feira, às vezes pela distância, às vezes até algumas limitações, hoje está mais próximo. Então, tem sempre dos dois lados, né? Então, a facilidade hoje, ela é muito importante e eu vejo muito como positiva para todos nós, né? Eu vou pedir, então, aqui para o Maurício estar conosco também agora, juntando-se a nós, né? Para já também dessas boas-vindas ao pessoal que está conosco, né? Falar um pouquinho, o Maurício Cabano saía de um evento, Brasil e Bolívia, que eu também estive lá no início, né? Mas estamos aqui nesse momento importante. Eu vejo assim, o Brasil está num momento muito importante para nós, como mercado brasileiro, né? O mundo está voltando para o Brasil e está buscando o Brasil e para todos os setores, né? A gente fala muito na Casa de Decoração, que nós seguimos, somos a entidade oficial desse setor, e é uma satisfação ver o tanto que estamos sendo procurados e as demandas que a gente tem recebido. Então, poder proporcionar essa oportunidade de fazer uma negociação virtual, uma rodada de negócio virtual, e até com essa possibilidade de um showroom para que as pessoas conheçam os produtos, vai ser fantástico. E aí eu conto muito com vocês. Maurício, seja muito bem-vindo. A gente aqui já estamos na nossa rodada de bate-papo, interagindo aí com o pessoal que está nos ouvindo. E já pedi para que todo mundo deixe aqui com a gente os comentários, sugestões, dúvidas, tá? Obrigada. Perfeito, Gi. Obrigado, desculpe aqui pela demora, realmente eu estava na abertura desse evento de oportunidade de negócio entre Brasil e Bolívia. O evento estava participando do embaixador da Bolívia no Brasil, o cônsul,
enfim, então uma série de autoridades ali, e você vê um evento que tinha mais de 140 empresários ali conectados, né, empresários, empresárias, né, porque estava sendo organizado também pela Organização de Mulheres Empresárias do Brasil e da Bolívia, então tinha bastante empresárias conectadas, e você vê a força que tem, né, esse tipo de relações. Uma das coisas que eu falei lá e repito aqui, né, o mundo é um mundo de oportunidades, e a gente sempre fala isso no Instituto, né, quando a gente fala em negócios internacionais, em geral, o brasileiro, o empresário brasileiro, no grosso, né, ele pensa em negócio internacional, ele pensa em Estados Unidos, na verdade nem Estados Unidos, ele pensa em Miami, pensa em Portugal, e olhe lá, né, e esquece que tem um mundo de oportunidades lá fora, e acaba perdendo, né, grandes chances de realização de negócios. E você vê num evento como esse, você vê o potencial que tem de coisas acontecendo, de negócios acontecendo. Então, a preparação da sua empresa para fazer frente a essas oportunidades é super importante. E hoje em dia, a maior parte desses negócios sendo feito nesse ambiente online, né? Porque realmente toda essa dinâmica de negócio mudou. Você hoje não tem oportunidade de estar viajando ou fazendo a participação nessas rodadas físicas. Então, teve uma mudança de mercado muito grande para essas rodadas online. E o que eu tenho falado bastante nos eventos é algo que vai permanecer, né? Não que não vão voltar às rodadas físicas, mas esses processos de rodadas online democratizaram muito o acesso. Você vê, um evento desse, para acontecer, seria um evento caríssimo de se realizar. E certamente demandaria, ou por parte dos empresários brasileiros, ou por parte dos empresários bolivianos, um investimento muito grande, de pegar avião, de ir para lá, pagar hotel, né, para poder se encontrar, para fazer uma rodada de negócios, e todos eles estão participando hoje de forma gratuita, né? Sentado na casa deles, acessando o computador. Teve essa palestra agora inaugural, agora na parte logo depois vai ter então as salas de reuniões, eles vão poder se conversar, fazer apresentação das suas empresas. Então isso facilita muito a realização de negócios, mas também faz com que o empresário se depare com uma nova realidade de desafios, né? Que assim, será que eu consigo fazer uma venda no ambiente virtual, né? Será que minha empresa está pronta para isso? Será que eu consigo apresentar meu produto? Eu consigo convencer que a minha empresa é boa, que meu produto é bom, através de uma tela de computador, né? E eu acho que é um pouco do que a gente vai conversar aqui nesse evento hoje e nos próximos aqui da nossa programação, né, Gislaine? Com certeza, Maurício. Tá. Então, vamos começar com as perguntas já, né? Então, acho que eu já tenho uma aqui, vou começar com a Cíntia, gente. Cíntia, por favor, você pode comentar aqui conosco, para a gente iniciar numa negociação, qual que é a sua orientação para a gente partir para um ambiente virtual, onde a gente tem um prazo curto, aí 15, 20 minutinhos para você, assim, fazer uma mágica, né? Se autopromover, mostrar seu produto, passar confiança, passar credibilidade. Quais são suas orientações para nós? Que depois eu gostaria também de ouvir, Lucas, de você, Maurício, também as orientações de vocês, para que as pessoas possam já estar se preparando para essas rodadas de negócios, como o Maurício até comentou, já está acontecendo uma agora, e vamos ter tantas outras. Eu acredito, Gislaine, que tem uma questão que o Lucas comentou e o Maurício também comentou, que é a questão, olha, meu concorrente agora não está indo nas feiras, eu não estou indo nas feiras, meu comprador não está indo nas feiras, ou seja, como eu posso tornar esse processo de negociação viável, né? Então, primeiro, vai ser todo um preparo que a empresa tem que fazer para contar essa história, né? Para contar quem ela é, quais são os produtos ou serviços que ela oferece, né? Qual é a estrutura que ela tem, a capacidade de entrega, se ela já exporta, para onde ela exporta, com que frequência ela exporta, porque isso é muito importante. Se ela não exporta, não é um demérito nenhum, né? Eu acho que isso é importante, é buscar entender, em primeiro lugar, olha, eu preciso de alguma certificação para exportar ou não? Eu preciso de um certificado de origem ou não? Porque esse é o primeiro passo.
No momento que ela sabe os certificados e ela consegue se capacitar para fazer a exportação, bom, aí ela tem que vender. É uma outra etapa, né? Então, eu acho que para ela começar a se preocupar com o mercado externo, ela vai ter que começar a compreender um pouco mais do que o mercado externo espera do produto dela, ou seja, nos diferentes mercados, seja Europa, seja Ásia, seja Estados Unidos, a própria América Latina, o que é necessário para eu vender o meu produto, né? Então, esse primeiro passo de buscar compreender o cenário de venda vai até determinar que tipo de mercado eu vou focar. Porque antigamente nas feiras presenciais, né, o empresário ficava lá à disposição e poderia acontecer, sim, por acaso, de vir um futuro comprador que não era um mercado que ele tinha mapeado, não era um mercado que ele tinha identificado e, eu digo, ele não exportou, ele foi comprado, tá? Porque, na verdade, ele não teve o trabalho de fazer a venda. O comprador chegou até ele e se interessou pelo produto dele. E ele fez a venda. Né? Então, assim, ele não vendeu, ele foi comprado. Então, esse ser comprado no mercado virtual, né, no mundo virtual, ele é mais difícil. Não é impossível, porque se eu tiver um bom site, tiver um bom material promocional, tiver boas redes sociais, eu posso ser comprado. Eu posso dar o acaso de usar as hashtags adequadas, usar os links adequados que vão atrair pessoas para as minhas redes sociais. Então, ainda é possível ser comprado online. Então, assim, eu digo que os primeiros passos vêm na preparação da sua identidade visual, né, no seu material promocional, né? Então, não é que você tenha que ter uma lista de preços já imediata. Eu acho que a lista de preços é uma outra etapa desse processo de negociação. Você tem que ter um material que comunique o que a sua empresa faz, né? Se a sua empresa é voltada para prestação de serviço, além dos serviços oferecidos, é um pouco mostrar quem são as pessoas que estão prestando esses serviços, né? Quem são os sócios, para dar credibilidade. A gente está falando, olha, como é que eu vendo a minha credibilidade no mercado? Bom, eu tenho que contar quem é que está fazendo essa empresa acontecer. Qual é a história dessa empresa, né? E um bom material promocional, um bom folder, um bom vídeo. Hoje a gente sabe que cada vez mais a gente está vendo jovens não têm paciência de olhar vídeo de 10 minutos, né? Eles querem vídeo de 5 minutos, 7 minutos. E eu falei isso no meu primeiro evento, treina no espelho, né? Mostra para a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Se eles prestarem atenção no que você está falando, sendo que eles conhecem o seu dia de trabalho, já é um bom negócio, né? Então, a questão é você aprender a se vender. É um novo processo, é uma nova oratória, né? Por outro lado, é uma chance que você tem de fazer isso, viralizar, né? Ganhar uma escala que não era prevista. Ou seja, um bom vídeo pode virar milhares de visualizações, que numa feira presencial não seria possível, como uma negociação presencial não seria possível, né? O Lucas comentou não só numa feira, mas se a gente pensar nas outras plataformas de negócio, né? Ou seja, um vídeo, um material promocional, ter um site que seja fácil de navegar, gente. Às vezes, muita informação não adianta. Você tem que ter um site organizado, né? Que a pessoa consiga entrar, navegar e entender os produtos, os serviços, a história da empresa, onde está localizada. Se você é uma empresa que é brasileira e usa a brasilidade ao seu favor, né, venda o Brasil junto com você, né? Então, é muito mais que vender o seu produto, você vende um conteúdo. Eu me lembro que eu acabei no projeto do PayEx, a gente tinha algumas empresas que elas tinham produtos um pouco únicos, que, na verdade, demandava muito mais gerar conhecimento para a população de como utilizar aquele produto, porque era B2C, tá? Do que, na verdade, fazer a venda em si. Eu tinha que convencer o processo de utilidade daquele produto. Eu tinha que mostrar como ele era substituto para produtos mais tradicionais do mercado. Então, às vezes, o vídeo não era focado na venda em si, na promoção do produto, era um vídeo explicando, gerando conteúdo em torno daquele tema. E isso depois virá a reverter vendas, né? Mas, na verdade, é um processo de execução dentro do plano de marketing, o plano de apresentação da empresa. Então, eu acho que o primeiro passo, se é que eu estou respondendo a sua pergunta, Gê, eu já fui longe demais, né? O primeiro passo é justamente se preparar. Olha, qual é a imagem que eu quero passar? Né? Eu, como empresa, como eu quero me posicionar nesse mercado? E eu posso, sim, olhar para os meus concorrentes virtuais, eu posso me inspirar nos sites, ver o que eles estão fazendo, o que eu acho legal, o que eu não acho legal,
o que eu acho que funciona, ver o material que está disponível, né? E não só do meu concorrente brasileiro, eu posso olhar no meu concorrente no mundo todo. Assim como eu falei para vocês de hashtag, eu posso colocar umas hashtags nas redes sociais e buscar informação. Buscar no Google, né? Então eu vou ter acesso a um portfólio de empresas muito maiores do que eu faria pessoalmente. Então isso te dá uma responsabilidade maior de criar algo melhor do que você faria só correndo para participar de uma feira, porque você hoje tem a informação justamente disponível e você tem que investir nisso. Eu acho que isso é uma parte importante. A empresa tem que investir um tempo em fazer essa preparação, porque depois facilita muito mais na hora da rodada de negócio mesmo, na hora da feira em si, na hora do showroom, porque ele já tem esse material pronto. Ele já tem essas opções à medida que forem necessárias, ele não tem que criar do dia para a noite, ele já fez um material bem feito. Concordo. Eu acho que tem um pouco que você falou que é muito importante, que é a questão de por que a empresa quer exportar, né? O produto que ela tem, o serviço que ela oferece, vai competir com o mundo todo, certo? Então, assim, qual que é o diferencial do seu produto? É uma tecnologia nova? Ele é um produto que tem um preço mais acessível? Ele é um produto, de alguma forma, que tem um apelo brasileiro, por exemplo? Mas qual que é o diferencial desse produto? Por que alguém iria comprar o seu produto, não similar ao seu da Alemanha, ou similar ao seu concorrente do Brasil mesmo? Então, acho que, lógico, é igual você falou, o primeiro passo, eu acho que é esse passo de estruturação operacional, que é eu posso exportar, eu estou pronto, meu produto, ele precisa de uma certificação especial para participar, de repente, de uma rodada no Oriente Médio, eu preciso de um certificado específico para aquele mercado, eu tenho aqui capacidade de produção para, de repente, se eu fechar um pedido, eu conseguir atender esse pedido. Então, assim, o meu rótulo está traduzido, né? Então, tem toda uma base, uma fundamentação que tem que ser feita antes de participar de uma rodada. Porque a gente enxerga a rodada, quando ela não é um teste, né? Quando ela não é, eu vou participar para ver como funciona. Uma rodada de negócio especificamente, isso não funciona tão bem, porque você vai ficar cara a cara com compradores e o ideal é que você esteja pronto para vender para essa pessoa. Senão é só uma experiência ali de uma videochamada e você vai começar a trabalhar para daqui meses começar, de repente, conseguir exportar. Então, primeiro passo, eu acho que é estar pronto para participar da rodada. Rótulo traduzido, dependendo do produto, site traduzido, né, para a língua que for, seja inglês, espanhol, árabe, francês, todos os materiais que a Cíntia comentou, de brochura, catálogo, né, lista de preços, de repente, você consegue, numa conversa, pegar qualquer faixa de preços naquele mercado, é bom ter um parâmetro, né, saber seus custos todos, etc., mas às vezes não precisa de uma lista de preços especificamente. Então, eu acho que tem essa base que a gente às vezes fica nessa ânsia de, não, agora eu vou participar de uma rodada, agora eu vou participar do mercado internacional, mas olhar para dentro de casa um pouco e falar, eu estou pronto, o meu produto ele está pronto, minha empresa está pronta, eu tenho tudo que preciso, ok, tenho. Aí o segundo passo, eu acho que é o que a Cíntia comentou da pesquisa, você falar para onde eu consigo vender esse produto, né? Qual mercado absorve meu produto? Qual mercado, de repente, eu tenho um diferencial? Qual mercado eu tenho mais potencial do que outros? Isso acontece muito. Às vezes, na Europa, você tem mais potencial do que no Oriente Médio, porque seu produto tem um ticket médio mais elevado, ele funciona mais em países com renda média maior. Então, você precisa entender onde se encaixa o seu produto no mundo, para entender qual rodada, qual feira, qual evento faz sentido você participar. A lógica é a mesma para qualquer situação, seja no online, seja no offline. Você jamais pegaria um avião aqui, iria fazer uma feira em Dubai, investir 100 mil reais, se seu produto não pudesse ser vendido lá, ou se não tivesse nenhum tipo de aderência ao seu produto. Então, tem que ser feita uma pesquisa e uma informação prévia de qualquer evento e qualquer rodada. E uma vez que você conseguiu participar e está cara a cara com esse potencial comprador, aí entra toda a questão que a Cíntia falou, que é, bom, eu preciso posicionar a minha empresa de uma forma que eu passe a credibilidade de que realmente, assim, pensando que a pessoa que está assistindo você, que está conversando com você, ela tem fundamentalmente pouquíssimas formas de acessar informação a respeito da sua empresa. É o seu site, é o material que você vai mandar para ela, ou é o que você vai falar numa videochamada. Então, esses materiais, eles têm que estar muito bem amarrados, né? E o ideal, antes de participar de uma rodada, é que os compradores já tenham acesso previamente ao que a sua empresa oferece. Então, se você vai participar de uma rodada, você já sabe as empresas que vão participar, ou tem o contato, tem o e-mail deles,
ou eventualmente você está cadastrado ou tem uma participação em um showroom, por exemplo, você consegue disponibilizar esse showroom para essas empresas, para que elas consigam ver a priori o que sua empresa faz, quem é ela, antes da reunião. Porque quando a reunião for acontecer, e reunião de rodada geralmente é coisa rápida, não é 40 minutos, 1 hora de reunião, é 20, 30 minutos no máximo, 15 às vezes, as empresas já se conhecem. Você já tem uma conversa muito mais direcionada. Então, sempre que houver a possibilidade de começar um contato antes, de começar a nutrir esse lead, entre aspas, com conteúdo antes, é mais interessante, porque quando chegar na conversa, a conversa ela é mais direcionada em como eu posso resolver o seu problema, né? Esse é um dos temas aqui que a gente também acha importante falar, que é entender a questão de quem vai sentar na frente do computador para negociar com esse comprador, né? Às vezes o CEO da empresa tem essa, eu vou fazer, será que é a pessoa mais qualificada para fazer isso? Ou será que seria interessante ter alguém mais comercial, que tem técnica e conhece de negociação, conhece de vendas, não é aquela coisa de gambiarra, né? Eu vou pegar aqui, vou fazer, vou ligar a câmera lá. É importante enxergar como eu vou entrar numa negociação, preciso ter alguém qualificado ali para negociar, né? Quem é a melhor pessoa na minha empresa para fazer isso? Ou é uma comercial exportadora para fazer isso por mim? Ou uma trade? Então, assim, é interessante você também pensar no momento da negociação as estratégias, né? De deixar o cliente falar quais problemas ele tem, quais desafios ele enfrenta, em vez de falar o tempo todo, ficar 15, 20 minutos só falando da sua empresa, do seu produto, e às vezes o cliente ali com 10 minutos, 5 minutos falando, ele consegue te entregar tudo que ele quer. Olha, eu tenho um problema com essa marca por causa disso, estou procurando uma empresa que faça isso, e você só direciona o seu discurso para o que ele está procurando. Então, assim, saber entender e ler o cliente, deixar ele falar, deixar a negociação fluir do lado dele também, porque às vezes a gente tem aquela coisa, nossa, tenho 15 minutos, preciso falar tudo que eu posso da minha empresa, falar de todos os meus produtos, falar de toda a minha história, e a hora que você vê, ficou 2 minutos ali para outra pessoa falar, 3 minutos, e aí? Né? A pessoa, às vezes, ela fala, tá bom, perdeu a atenção em algum momento ali, então é importante ter essa troca. Eu acho que a gente falou de alguns pontos aqui muito importantes, que eu enxergo muito assim, fundamentação dessa base de, bom, eu estou pronto, eu consigo exportar. Passo 1. Passo 2, pesquisar onde posso vender e por que, onde meu produto tem mais aderência. E aí, passo 3 é realmente a parte de marketing mesmo, a área comercial, que aí entra as redes sociais, que a Cíntia comentou, né? Você, de repente, a gente falou muito disso no evento de marketing, né? De você fazer testes. Você hoje, com as redes sociais, você consegue, de repente, criar uma peça de design com o seu produto e fazer uma campanha para o país que você quer atuar e ver como essa campanha performa. Se o pessoal está clicando para curtir, se está compartilhando, se está mandando mensagem, se tem aderência, se não tem, testar diferentes mercados, ver qual mercado gosta mais, testar discursos diferentes. Às vezes você está vendendo uma forma nova de fazer alguma coisa, igual a Cíntia comentou. Você não vende o produto, você vende o método, você vende o como fazer aquilo. Então você também precisa ver se as pessoas vão entender como aplicar aquilo. E hoje, com as redes sociais, a gente tem muita facilidade para fazer isso no meio digital. Você consegue fazer campanha no Instagram, no TikTok hoje, que está super em alta, depois se for produto B2C, no próprio Facebook, no próprio Google, faz uma campanha, né, com as principais palavras-chave do seu produto, vê como é que performa essa campanha, vê qual palavra-chave performa melhor. Então, assim, a gente tem uma série de mecanismos hoje à mão para ver e falar, bom, meu produto tem aderência na Dinamarca, por exemplo, fiz uma campanha lá e muita gente clicou, muita gente curtiu, muita gente entrou em contato comigo, de repente vale a pena focar no mercado dinamarquês. Então, assim, testar, ver como funciona e se preparar. Eu acho que é um pouco aí a nossa mensagem, assim. Eu acho que um ponto que o Lucas trouxe agora aqui é a questão da forma, né? Que eu acho que é outra questão. O que vejo muitas empresas fazendo é replicar, faz um post no Facebook, copia e cola no LinkedIn, copia e cola no Instagram, como se todas essas plataformas tivessem o mesmo tom, e não tem. Ou seja, não é só usar as palavras que estão sendo utilizadas na moda, mas é pensar que tem plataformas que eu vou ter uma abordagem mais profissional, mais business mesmo, outra eu vou estar mais interagindo com o meu consumidor e mostrar uma relação próxima pós-venda, muitas vezes também, que é super importante, né? E outras eu vou fazer meio que um portfólio de produtos, que o Instagram, na verdade, as pessoas vão para ver fotos, né? E a gente vê que hoje está migrando um pouco para a questão das lives e os stories, mas muitas vezes é esse story que vai chamar a atenção e não o post que você fez, né? Então, conhecer um pouco o perfil do seu cliente, conhecer um pouco o mercado que você vai vender, tentar seguir
novamente, seguir outras empresas, não necessariamente concorrente, mas daquele país que você está buscando, para ver qual é a abordagem que eles utilizam, né, para aquelas plataformas. E isso faz toda a diferença. A forma faz muita diferença no virtual hoje. Então, é adequação de texto, adequação de linguagem. Muitas vezes, eles, dependendo do público, né? A gente falou do TikTok. TikTok está sendo, assim, é uma grande polêmica hoje, né? Mas a gente está vendo que esses micro-influenciadores do TikTok estão fazendo vendas absurdas, né? Com vídeo de 15 segundos. Ou seja, é uma adequação de business para 15 segundos. Pois é, e tem outro ponto também que é a questão da forma. Às vezes a forma ela muda de acordo com a cultura, com o país, com a região também, né? Tem um formato de marketing ou de atração ali que funciona melhor para uma determinada cultura do que outra. Então quando a gente pensa em exportação, a gente está falando de uma coisa muito ampla, né? A gente está falando de muitos países, de muitas realidades diferentes. Por isso tem que ter esse direcionamento. Até quando a gente fala de rodada, de feira, esse aspecto cultural também tem que ser levado em conta em qualquer evento e qualquer participação que a gente eventualmente tenha. Quando você vai negociar com um americano, por exemplo, não é porque está no online que há algumas coisas, e eu não gosto de generalizar, né, essa coisa de o americano é assim, o europeu é assim. Acho que as pessoas, elas variam muito, elas têm as suas particularidades. As pessoas e as organizações, né? Porque muitas vezes a gente coloca uma empresa dentro de uma bandeira do Brasil, como se todas as empresas brasileiras fossem iguais. Exato. Então a gente tem que ter esse cuidado também. A gente até falou sobre isso quando eu falei com o Max Blog semana retrasada, que assim, eu tenho clientes, por exemplo, na Arábia Saudita, que um é extremamente rígido com a questão da religião, com as tradições, e o outro é mais novo, ele tem outra cabeça. Então, assim, não dá para a gente segmentar com segmentos muito, muito amplos, mas assim, a gente tem uma fundamentação também cultural, que é o seguinte: você vai conversar com o americano, o jeito de fazer negócios, e querendo ou não, o mercado ele se acostuma com o ritmo, que ele está mais focado em gerar negócio mesmo, ele quer falar de business, ele quer ser mais focado. Então, quando você vai sentar para negociar com o americano, com a empresa americana, o seu comportamento vai ser diferente de quando você sentar, por exemplo, com uma empresa aqui da América do Sul, porque é um perfil diferente, de querer conversar um pouco, tudo bem, como é que está o clima aí, como é que está o Covid, aquela coisa assim, como é que está sendo a sua quarentena. Essa dinâmica cultural, ela é diferente. O Maurício mesmo dá um exemplo muito legal que deu do Japão, da Alemanha, são perfis completamente diferentes do perfil do argentino, ou do colombiano, ou de alguns países árabes. A gente precisa entender essas nuances no online também, porque isso não fica só no offline, isso vem para o online também. Então, se você, de repente, com até um árabe mesmo, você começar uma negociação no geral, começar uma negociação falando já de negócios, a empresa é isso aqui, ele já começa a te ver com um olhar um pouco de, vamos conversar um pouquinho, eu quero te conhecer um pouco melhor, fala um pouco de você, como é que está a sua vida, né? Assim, e o contrário é verdadeiro. Se o americano você começar a florear muito, ou com o alemão começar a florear muito, vai falar, vamos direto aos negócios. O Maurício tem uns cases legais disso, né, irmão? E você vê, já um aspecto interessante de tudo isso, né, só um parênteses antes, é que você vê, muitas das coisas que estão sendo faladas dessa preparação antes da reunião, né, é justamente os temas que a gente foi abordando nos nossos eventos até esse momento agora, né, que nós vamos começar a falar de negociação, mas tem todo um preparo antes de fazer uma negociação, né? Então, você vê que, no fundo, justifica, né, todo esse conteúdo que a gente tem colocado, porque nós falamos de marketing, tudo isso que o Lucas colocou agora há pouco, sobre você identificar o mercado, você ver a preparação do teu produto, você preparar a tua empresa, tudo isso já foi colocado antes, né? Nós falamos de cultura de negócios, né? A diferença de cada país, como é que funciona e tal, tudo isso a gente já colocou. Ou seja, a ideia é qual que é? Você já vir para a reunião já estruturado nesse aspecto, para você já tá sabendo o que você vai enfrentar na frente. E aí daí para frente é só a questão da negociação mesmo, né? Que realmente, e não adianta, você pode ter a melhor técnica de negociação. Você falhou no requisito básico, o seu produto não está pronto para exportar, acabou, você não fecha o negócio, né? Você tem uma super técnica de negociação, mas você pulou essa preparação do que o Lucas está falando, que é o aspecto cultural, né, de cultura de negócio, você fura a reunião inteira. Você pode ter um excelente produto preparado, um bom preço, não sei o quê,
mas aí você entra na reunião e atropela, né? Então, eu estava falando, eu gosto de citar como exemplos, né? Não sei se alguém que está assistindo aqui já ouviu do evento anterior, mas, por exemplo, a diferença que é de países, né? Tem países como que o Lucas está falando, a Alemanha. Se você chega e começa a falar de uma reunião sobre o clima, como é que está a família, né? Ele fica ofendido, porque ele fala, puxa, eu vim aqui para tratar de um assunto e você está perdendo tempo da nossa reunião falando de outras coisas, né? Agora, tem outras culturas que, se você chega na reunião e já começa a tratar do assunto, ele fica perdido, porque ele fala assim, puxa, eu nem te conheço ainda direito, né? Calma, que ansiedade que você está para sair tratando do assunto. Vamos, calma, né? Vamos quebrar o gelo primeiro. Me fala um pouquinho, foi tudo bem, você chegou bem aqui, quer um café, me conta da tua família como é que tá. E é coisa cultural, né? E de repente, para essa cultura, se você chega e sai atropelando, você não consegue fazer negócio, porque ele não consegue nem te ouvir, ele não está preparado para aquilo, né? Eu contei no outro evento, por exemplo, quando a gente foi fazer a abertura da nossa sede para o Japão, né, e essa questão cultural é super relevante, né? A gente tem um preparo de cultura no Instituto para cada país que a gente se relaciona, né? E o japonês, ele tem isso, assim, até o extremo, né? Então, a nossa embaixadora institucional para o Japão nos orientou, falou, olha, nós vamos fazer agora as reuniões agora com as instituições japonesas. O japonês, ele precisa te conhecer bem antes de fazer qualquer tipo de relação com você. Então, nós vamos fazer agora a primeira reunião com o cônsul-geral do Japão, por exemplo. Nós não vamos tratar de nada com o cônsul hoje. Essa primeira reunião é só para a gente se conhecer. A reunião inteira é só para isso. Então, a gente vai lá, a gente vai se cumprimentar, a reunião vai ser assim, vai ser assado e tal. E nós não vamos resolver nada hoje. É só uma reunião de conhecer. Na próxima reunião é que nós vamos tratar de alguma coisa, né? Imagina se você chega numa reunião dessa e já começa, bom, então é o seguinte, a pauta é essa, a gente está com essa proposta aqui. Não vai funcionar. Pode ser a melhor proposta do mundo, mas não vai funcionar. Então é importante você estar preparado para esse tipo de coisa, né? Então, todos esses ajustes são super relevantes. E eu acho até a forma, assim, eu trabalhei muito com empresa canadense, empresa suíça, hoje eu moro na Inglaterra, né? Então, são realidades completamente diferentes, né? E a gente vai pensar que, mesmo sendo, por exemplo, Inglaterra e Suíça, países europeus, são diferentes. E são pautas diferentes, é uma estrutura de formalidade diferente. Isso que Inglaterra e Suíça são ambos em países muito formais na Europa, né? Mas tem toda uma questão de pauta, de agenda. Ou seja, é esperado não só que você agende uma reunião e seja pontual, né? Acho que isso aí a gente nem toca nesse assunto, né? Mas, além disso, é que você mande a pauta da reunião, inclusive, não só o que você quer encontrá-los, mas o porquê você quer encontrá-los, ou seja, deixar muito claro, não é efetuar a venda, obviamente você não vai escrever, eu quero efetuar uma venda, né, mas eu quero fazer uma apresentação institucional do meu produto, apresentar a minha empresa, o quadro societário, explicar a nossa solução. Então, você tem que, pelo menos, justificar o porquê do agendamento daquela reunião, né, então eu acho que na Inglaterra isso é muito comum. E aqui tem uma série de intermediários também, né? Então não é tão direto de falar empresa a empresa, tem uma série de intermediários no processo, muitas vezes, e se você não tem uma certificação, a gente volta para o priori, né? Se você não tem uma certificação, se você não tem como um certificado de origem para vender para o meu país, eu nem vou te receber, né? Eu vou esperar, ou então, pior, eu vou te receber, vou descobrir que você não faz o tema de casa e eu fechei minha porta para você, né? Porque você está despreparado. O Lucas tocou num outro ponto que eu acho que é super importante na hora de fazer mapeamento de mercado e aí pensar mesmo na negociação, é capacidade de entrega, tá? Porque muitas vezes, se eu vou negociar com um país grande, como os Estados Unidos, como China, o volume de venda que é esperado é grande. Se eu vou negociar com um comprador grande, é esperado um volume de venda grande. Eu estava numa feira, numa rodada de negócios, em São Paulo, auxiliando uma empresa brasileira que vendia camas para pet, né? Acessórios pet. Que é um mercado, a gente sabe, em ascensão no mundo inteiro, né? Hoje, todo mundo tem o seu bichinho de estimação, as pessoas estão buscando várias alternativas e acessórios para os seus bichinhos de estimação.
Eu estava auxiliando uma empresa, ela voltou para mim depois de conversar na rodada, assim, nossa, estão tentando me cotar com o Walmart. Eu estou super empolgada, mas ao mesmo tempo é muito grande o volume que eles estão pedindo da cotação. Daí eu falei, peraí, vamos, me conta direito essa história. Tá, assim, não, o intermediário do Walmart estava aqui e eles querem 5 containers. Eu falei, você não consegue entregar 5 containers, a gente sabe. Ela falou, então, eu vou ter que ampliar a produção, vou ter que terceirizar. Eu falei, você não vai fazer isso. Você vai voltar lá, pedir para conversar de novo, e vai explicar qual é a sua capacidade produtiva e até quando você consegue expandir, e para aquele volume que eles estão solicitando, qual vai ser o seu tempo de entrega. Porque se você entrar nessa negociação dizendo que você vai entregar esses 5 containers, e você não vai conseguir, porque a gente sabe que não há tempo hábil para isso acontecer, de você dobrar a produção, encontrar terceirizado, garantir que a qualidade do terceirizado seja a mesma que a sua, e fazer essa inspeção para enviar esses containers, não vai acontecer no prazo estabelecido. Então você vai voltar lá, e vai conversar com eles. Ela perdeu a negociação? Não. Ela não perdeu a negociação. Ela deixou claro a capacidade, a limitação que ela tinha, e ela foi honesta na transação. Talvez, naquele primeiro momento, a empresa tenha optado por uma outra alternativa, mas sabia que com a empresa dela e o produto dela, eles conseguiriam ter uma entrega constante de tantos peças por mês. E é isso que foi feito. Mas sabe, Cintia, isso que você está falando me chama a atenção para outro aspecto também, quando eu falo de pesquisa de mercado, né? Que não é bem o tema do encontro de hoje, mas que a gente passou por ele, que foi um dos temas de encontros passados. Mas quando você vai fazer essas rodadas de negócio, né, é importante também pôr atenção nesse aspecto que você colocou. Porque, assim, quando a gente fala em internacionalização, muita gente pensa em Estados Unidos, né, e China. Por quê? Por conta não, são grandes mercados. Nem sempre o grande mercado é um mercado bom para você, justamente por esse aspecto. E eu já presenciei coisas assim. A gente já fez muita missão comercial, já acompanhei muita missão comercial, e nossa, o que a gente já viu de coisas desse tipo, uma das últimas missões que a gente fez foi para os Estados Unidos, no setor de alimentos. E aí, assim, vai um monte de empresário para lá, em feiras gigantescas de alimentos. Então o cara investe, compra passagem, fica lá 10 dias numa feira nos Estados Unidos, faz contato com o mundo inteiro e tal. O cara conseguiu um monte de portas, mas para nenhuma delas ele consegue entregar, porque é tudo coisa gigantesca, e a capacidade de produção dele é muito pequena. Para ele seria muito melhor ter ido numa feira, às vezes num país menor, né, aqui na América do Sul, às vezes que tem uma capacidade, um mercado de consumidor muito menor, né, que cabe para aquele tipo de capacidade produtiva que ele tem. Né? Às vezes ele se encanta com um potencial de mercado imenso, e às vezes para ele não é bom um potencial de mercado imenso. Então isso é um aspecto que é relevante de considerar, sim. E tem outro ponto nesse aspecto, que é a questão de crédito, né? Às vezes você está falando com o Walmart, por exemplo, ele vai querer 90 dias de crédito, o seu produto lá no estoque dele, na gôndola, para vender, e aí sim ele te pagar. Tem empresa que não tem esse fôlego, né? De pegar uma produção antes, mandar essa produção consignada praticamente para o Walmart, vender lá, e aí sim ele te pagar. A maioria dos grandes players de supermercado, etc., funciona mais ou menos nessa dinâmica, né? A gente mesmo em cosméticos, logo no segundo ano de marca, a Sephora quis comprar no México todo e tal, pô, super bacana a negociação. Falaram, a gente ia ter que colocar não sei quantos milhões na frente para ficar um período lá, o produto lá, para ele devolver o que não venderam, um negócio assim, canibal. Você fala, poxa, não dá para fazer isso agora, naquela época não dava para a gente fazer. Então, tem todo um aspecto que eu acho que o Maurício falou que é muito relevante, que a gente falou no outro evento, que às vezes as pessoas querem vender no maior mercado, no mercado que está mais bombando, que mais importa, e às vezes o melhor é olhar para um mercado que está em crescimento, um mercado que não está tão maduro, que sua empresa consegue penetrar mais rapidamente. A gente fala muito, por exemplo, mercado americano. Olha para o mercado americano e fala, nossa, o mercado americano importa muito do meu produto. Mas justamente por isso tem muitas marcas, por exemplo, e você vai competir com muito mais gente. E às vezes, por exemplo, no nosso caso, a gente começou pelo Egito. No Egito, não. O Egito, às vezes, está um mercado que não está tão abastecido, é um mercado grande, não tem uma renda média tão alta, mas tem um público consumidor ali. Às vezes, seu produto entra bem no mercado que está fora do eixo que a gente costuma olhar, que o Maurício falou, que é
Miami, ali, Estados Unidos, Europa e às vezes aqui América do Sul, alguns países pela proximidade geográfica. Mas a gente tem muitos países que dá para a gente atuar. Então, acho que é um pouco sair da caixinha também, no sentido de para onde vender, explorar alguns mercados diferentes, né? Até hoje, o Oriente Médio é o nosso maior mercado na nossa fábrica de cosméticos. Então, a gente tem lá acho que 20 e tantos países que a gente vende lá na região toda, países que ninguém fala, mas como que vende? No Iêmen, né? Na Síria, no Iraque, são ótimos mercados. Então, assim, por que não olhar para o mundo como um grande mercado consumidor e não só, eu vou no país rico, eu quero vender no Walmart, eu quero vender em tal lugar, e olhar o mundo como, assim, tem muito potencial. Não tem como você, se você tiver um produto que tem um diferencial bacana, não tem como você não achar um mercado no interior de uma cidade, de um país do Oriente Médio, da Europa. É só uma questão de você conseguir chegar lá e conseguir falar com essas pessoas. E seu produto tendo um diferencial e você podendo exportar, muitos produtos teriam potencial para atuar lá. Hoje a gente vê também uma outra forma que a gente não fala muito, porque foge um pouco até do tema de negociação, mas também envolve negociação, que é a questão, por exemplo, do e-commerce, né? A gente tem até um serviço, né, que a gente faz e-commerce cross-border para as empresas. E hoje a gente tem a operação na própria VitaGold de e-commerce internacional, que a gente vende, por exemplo, o nosso maior público, digamos assim, são cidades pequenas dos Estados Unidos, cidades de até 150 mil habitantes. É lá meu público, porque não chega L'Oréal, não chega umas marcas grandes, e ele está precisando do meu produto. Eu chego lá. Então, assim, o nosso foco das campanhas é esse nicho, que ele é mal atendido, ele tem uma renda boa, mas é um nicho específico lá, uma cidadezinha no interior do Texas, e esse é um nicho que a gente encontrou, pesquisando, fazendo campanha, fazendo uma série de coisas que a gente precisa fazer. Só que quando o ticket médio é elevado, você também precisa ter uma negociação virtual para fechar essa venda, mesmo que não seja, mesmo sendo B2C, por exemplo, você às vezes não é uma negociação que você vai fechar um container. Você vai fechar uma venda de R$1.000, R$2.000, R$3.000, você precisa ter alguém negociando com essa pessoa pelo WhatsApp, você precisa ter alguém negociando pelo e-mail, mesmo para fechar uma venda pequena. Para que você coloque essa venda pequena num mês, foram várias vendas por dia, etc., você cria esse volume também. Então, assim, quando a gente fala de negociação virtual, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça é fechar um container para um grande importador num país rico. É mais ou menos isso. E a gente precisa baixar um pouco e ver as possibilidades na prática, né? Tanto vender para grandes importadores em outros países, fora do eixo, quanto vendas menores, que exigem negociação virtual também, que exigem, às vezes, conversa por chat. A pessoa quer comprar, não é um container, ela quer comprar o que seria 10% de um container no seu mercado, e aí você precisa negociar também. Então, é importante considerar todos esses aspectos, né, de negociação virtual. E o Alibaba é muito bom. Até aproveitando, vou te fazer uma pergunta nessa linha, né? Até eu pegando o gancho que a Cíntia comentou, a questão do preparo, de você fazer tudo um pré-preparo para você partir para uma negociação no virtual, né? Você fez um comentário daquela questão de como é a cultura, que é tão importante, que até o Maurício também comentou, que a gente já até falou em 2 momentos, já sobre cultura, que é extremamente importante, né? Você saber como você vai melhor comportamento com aquele potencial comprador teu. No ambiente virtual, você não vai tomar o cafezinho, né? Você não vai tomar o chá, né, Cíntia? Não tem como, né? Então, qual é a melhor prática, né, ou boa prática no mercado, quando você já fez toda a orientação, se orientação que a Cíntia já colocou, todas as orientações que você colocou também, e o Maurício, né? Mas eu já estou indo, já fiz a pesquisa, já sei que o meu produto tem, já entendi meus prazos, porém, eu agora vou para a negociação. É a primeira vez. É a minha... na sua visão, como esse vendedor, né, segue para esse primeiro contato com esse comprador? Sim, eu acho, Gi, é importante esse vendedor ele levar em consideração todos os aspectos que a gente falou, mas no fim das contas, quando ele entrar na negociação, é fundamental ter um bom pitch de vendas da empresa, né? Você vai ter ali, sei lá, que seja 3 a 5 minutos para se apresentar mesmo. E essa apresentação ela tem que estar muito bem estruturada. Você não pode entrar na reunião e falar, vou entrar, vou bater um papo, vou falar. Isso tem que estar muito bem mapeado. Ano de fundação, certificações que tem, onde fica a empresa, igual a Cíntia comentou. É você conseguir
vender bem a sua empresa e mostrar que a sua empresa ela realmente é uma empresa confiável, que tem um produto de qualidade, que já participou de feira em algum lugar, se for o caso. Então, esse momento inicial do pitch é muito importante. Agora, aliás, tem um evento agora específico, não sei se é o próximo ou o outro, que é específico de pitch de negociação. Exato. É o próximo. Já fazendo o teaser, já é o próximo. Então já fica o teaser aí, que é semana que vem. Pronto. Fiquem ligados. Então, assim, essa questão do pitch é muito importante, porque você tem ali os primeiros minutos são cruciais, né? De você tem que fazer uma boa impressão, mostrar que a sua empresa ela é confiável. É só a gente imaginar a gente aqui. Você vai negociar, por exemplo, com uma empresa da China. Você tem milhares de empresas da China de altíssima qualidade. A China é um grande fabricante mundial, é um país que é reconhecido hoje pela qualidade de muitos produtos. Mas você aqui do Brasil, quando vai falar com uma empresa chinesa, o que você quer saber? Bom, essa empresa, ela realmente existe no endereço que ela está, ela é confiável, ela tem um número de funcionários relevante, ela é uma empresa séria. Então, assim, você precisa dessa... Falar, não, tudo bem. Passar dessa barreira da credibilidade, a gente pode negociar e pode conversar. A mesma coisa é o inverso. O pessoal olha para o Brasil e fala, poxa, será que a empresa é séria? Será que ela é confiável? Então, esse pitch inicial, ele tem que passar essa credibilidade. Passada a credibilidade, aí é uma estratégia de cada um, não existe fórmula de bolo, né? Não tem receita exata, mas táticas que eu uso. Eu deixo o comprador falar. Falo, o que você busca? Por que você está na rodada de negócio? O que você está procurando? Quais são as suas dores? Quais são os seus problemas? Tem uma estratégia de vendas que chama spin selling, é que você entendeu o problema para você endereçar como uma solução para aquele problema. Não, eu tenho um produto maravilhoso, sou o melhor do mercado. Às vezes a pessoa ele quer uma coisa específica do seu produto, ou ele tem uma demanda específica que só ele pode te falar. Então, essa questão de fazer um bom pitch é importante, mas depois passar a palavra para esse comprador e perguntar para ele, deixar perguntas abertas para ele, no sentido de, mas o que te motivou até aqui? Por que você está aqui agora? O que você está buscando? É preço? É um produto diferente? É um serviço melhor? E aí, você, com essa resposta, você consegue já endereçar o segundo momento da sua fala, que é apresentando a solução para o problema que ele tem. Se você só falar e deixar para ele falar no final, você vai perder a chance dessa tréplica no meio da conversa. Então, você perde poder de barganha. E isso a estratégia varia de cada um para cada um. Isso é um pouco do que eu uso. Agora, eu acho que é um ponto que a gente não falou tanto, que é muito importante, que é a questão do pós-evento também. O evento, a rodada, a reunião, ela acontece naquele momento, mas a venda não vai fechar ali. Dificilmente a venda vai fechar naqueles 15, 20 minutos. Então, é importante que o ideal seria ter 2 pessoas, né, participando da reunião. Eu sei que não é a realidade para todo mundo, mas 2 pessoas, ou você gravar a tela, ou fazer as anotações para você conseguir pegar os principais pontos dessa reunião e conseguir chegar depois da reunião já mandar um e-mail específico, personalizado para aquela pessoa que participou daquela reunião, daquele mercado, não um e-mail genérico, obrigado, tal, não sei o que, um e-mail específico com os pontos que foram discutidos ali, endereçando esses pontos de uma forma mais estruturada, mandar o seu material pelo e-mail, deixar sempre próximos passos, né? Sempre. Terminou, fez a conversa, começou, fez tudo isso que a gente está falando, sai da conversa com o próximo passo claro, que seja, eu vou te mandar um e-mail quando acabar o evento, ou a gente se fala amanhã, ou a gente se fala semana que vem que eu vou te mandar uma amostra, mas tem que ter sempre um próximo passo. Se sair da reunião, isso acontece muito no físico, né? Porque vem muita gente no stand, fala, conversa, tal, e vai embora. Se não tiver um CRM bem feito, se não tiver um acompanhamento pós-rodada, pós-reunião, isso acaba se perdendo. E tem que ser rápido, porque você vai estar competindo com outras pessoas. Se os outros demorarem, você ganha tempo e ganha credibilidade e relevância na negociação. Então é um pouco por aí, Gi. Desculpa. Eu acho que até falando na linha do Lucas também, eu acho que assim, primeiro que ouvir o cliente, né? Eu acho que a gente sempre tem um produto, um carro-chefe, vamos dizer assim, ou um serviço carro-chefe da empresa, e a gente tem outros produtos de outros serviços, e a gente vai com o carro-chefe em mente, né? Porque é o que mais vende, é o que tem dado certo, e muitas vezes não é aquilo que o outro lado está procurando. Então, no momento que você também começa a ouvir, né, o que o seu comprador quer, você consegue, então, entrar com alternativas para resolver a dor daquele cliente. Porque às vezes é o produto, às vezes é o serviço, às vezes é a qualidade da entrega, é uma adaptação de embalagem que o seu concorrente não fez para ele, né? É um pós-venda, né? Seja um vídeo explicando como usar o seu produto, né? Ainda mais o Lucas está com cosméticos aí, não é só as instruções do como fazer uma escova progressiva, mas mostrar resultados, mostrar
outras questões, como aplicar, então, de uma certa forma, para dar aquele suporte para a consumidora que está, talvez, um pouco ansiosa ou desconhece o produto e está com medo de aplicar no seu cabelo, né? Então, é ouvir o seu cliente, ouvir o que mais ele precisa além do produto, que talvez o seu gatilho de venda seja o além do produto ou do serviço em si. E esse pós-venda, que antigamente era pegar aquele monte de cartão, né, que a gente pega em feira e trabalhar nele, é justamente criar um e-mail. Se você disse que vai mandar uma lista de preço, manda a lista de preço. Se você disse que ia mandar um e-mail para marcar uma reunião para as próximas semanas, manda esse e-mail. Né? Eu acho que isso é a sua credibilidade. Se você prometeu algo nessas 15 minutos e você não cumpriu, parte da sua negociação também pode ir por água abaixo. Gente, é engraçado porque isso parece tão óbvio, mas você sabe que eu dei uma live com o Sebrae agora há pouco falando sobre também a questão de internacionalização e negociações e tal, né? E aí a turma do Sebrae falou assim, fala sobre isso. Eu falei assim, mas gente, eu não vou falar sobre isso porque eu acho tão óbvio. Você fala assim, mas você não sabe quantas pessoas que ligam pra gente aqui, depois que a gente faz os eventos, a gente faz as missões e tal, né? Aí a pessoa depois liga aqui e fala assim, e agora, o que eu faço? Eu falo, mas como é que foi a tua reunião? Então, foi assim, 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 ele pediu para mandar uma lista de preço, mandar um e-mail assim, assim, assim. Falei, então, é isso que você tem que fazer, né? Ah, então tá bom, então vou fazer. Parece óbvio, mas as pessoas não dão sequência, né? E perde a negociação aí, né? Então, parece óbvio, mas é bom assim, enfatizar o óbvio, né? Então, esse aspecto é super relevante, porque realmente, e aí eu fiquei assim, quase chocado com a notícia, mas fui ver que realmente é uma realidade. Muita gente perde as oportunidades de negociação por falta de dar sequência nessas conversas das negociações. E no online, a gente tem até... desculpa, Gi. Por favor, Lucas. Mas, assim, no online a gente tem até mais recursos do que no offline para conseguir anotar, para salvar uma informação, para deixar esse call to action bem estruturado, porque na feira presencial, por exemplo, não no caso de rodada, mas de feira especificamente, é um volume muito alto, né? Sai uma pessoa, entra outra, e a anotação, eu sempre levo um caderninho, né, que eu vou colando os cartões e fazendo as anotações. Quantas anotações, às vezes, eu não entendia. Tal país que compra tal produto, porque passou ali rápido e falou alguma coisa. E no online, não. No online, você salva ali, anota, consegue salvar bem as informações. Então, é uma oportunidade também de a gente conseguir estruturar esse pós-venda na hora ali. Porque na feira é difícil separar cartão por cartão, anotar. No online você consegue. Abre uma aba, abre um documento no Word, tem um CRM. Então, até... desse aspecto online ajuda bastante a conseguir deixar bem claro os próximos passos com cada pessoa que você conversar e tudo mais. Mas é verdade, parece trivial, mas não é. Eu mesmo já não acionei muitos contatos, às vezes passa batido, você não lembra do que conversou, então a abordagem não fica personalizada, e num volume grande, né, dependendo da feira, milhares de pessoas, vai conversar com centenas por dia, é complicado, tem que ter uma gestão boa. Só até para finalizar aqui, que eu sei que a Gi vai dizer que a gente já está passando o tempo. Já olhei aqui, Gi. Tá? Ainda não, falta 2 perguntas ainda. Ah, tá, não, mas eu acho que a questão do customizado que o Lucas trouxe agora é bem importante, né? Uma vez que a gente está trabalhando já numa questão de massificação da comunicação, você mostrar que, obviamente, vai ter várias partes do seu e-mail que vai ser padronizado, né, para os seus contatos, mas você trazendo informações, detalhes que são específicos de cada um desses encontros, vai trazer uma riqueza na negociação muito grande, porque você está endereçando e é sinal que você escutou o seu comprador. Perfeito. Então, não é só você dizer que você... o que te preocupa, não. Você escutou, prestou atenção e vai dar uma resposta reconhecendo a necessidade dele. Então, essa customização, ela já era, obviamente, importante numa negociação física, mas no virtual ela pode ser um grande diferencial. E não é só alterar o nome, né, do e-mail lá, prezado. Quem nunca recebeu um prezado Cíntia, né? Porque você sabe que... Exatamente. Não é só alterar pontos específicos, né? É o famoso copiar e colar, né? Exato. Mas assim, a gente já está com tempo, sim, Cíntia, obrigada, viu? Mas assim, eu tenho uma pergunta para o Maurício também, depois, para a gente até ir,
né, finalizando, até por causa do time, até para o pessoal que está aqui conosco ainda, né, que estão trocando, inclusive, entre eles aqui, eu acho que isso é muito bom, né, é onde você também está, além de estar fazendo essa interação com a gente, é entre quem está aqui participando conosco, entre eles também aqui no chat do canal, conversando entre eles, é bem bacana. Então, isso é bom, eu fico muito feliz, né? Mas, Maurício, eu tenho uma pergunta para você, eu vou alinhá-la muito no que a gente estava falando, questão do óbvio. Eu até vi um comentário aqui do André, né, justamente falando sobre o óbvio, né? Então, assim, você tem a preparação, você já foi para a reunião bem focado, tudo preparado, como se comportar, né, bem apresentável, né, Cíntia, porque você tem que estar bem apresentável também, principalmente no virtual, você tem que se cuidar mais, né, a aparência é o carro-chefe, vamos pensar assim, né? Linkado nisso, Maurício, o que você pode trazer para a gente, até para a experiência, nessas viagens, nessas missões que você faz, e que hoje essas missões, a gente já escuta, né, missões virtuais, né? Como tão preparado essas pessoas têm que ir para uma negociação diante do que ele acha que é o óbvio, né? Diante que vai acontecer isso. Eu já estou segura dessa forma que vai acontecer a apresentação, já troquei mensagem, já me perguntou, e a pessoa já vai tão segura, mas aí vem um imprevisto. Então, numa reunião, no virtual, nesse momento de uma negociação que você quer tanto fechar com aquele comprador, o que você traz para a gente aí, até para a gente poder compartilhar com o pessoal que está conosco? Diante dos imprevistos, você quer dizer? Isso, diante dos imprevistos, que é para você, como vendedor, é tão óbvio que vai acontecer tal situação naquela negociação com aquele comprador de Dubai, né? Vamos pensar numa região. E, de repente, na hora que ele chega, não é aquilo, que estava tão ciente que ia acontecer daquela forma, a segurança, né? O ego, de uma certa forma, às vezes também numa negociação, a gente tem que tomar cuidado, né? Tanto no presencial quanto no virtual, mas eu vou tão seguro que a negociação já está praticamente pronta, porque eu já fiz tudo, já peguei o meu checklist, já fiz, olha, fiz tudo, olha, eu fiz tudo aqui, ouvi lá da Cíntia, do Lucas, do Maurício, de todos os eventos que eu participei, estou preparado, e aí eu vou ter um imprevisto, porque aquilo que eu achava que era o que ia acontecer, não aconteceu. Olha, eu vou dizer uma coisa, tem um aspecto, eu acho que tem um pouco de negociação, um pouco de psicologia, assim, sabe? Por maior que seja, assim, por melhor que seja o teu produto, tua empresa, ou a técnica, você sempre que você está falando de negociação, você está falando de pessoas se conversando, né? E aí tem um aspecto psicológico que entra, que é assim, se você tem segurança em si, e manifesta essa segurança, a pessoa ela sente essa segurança na tua manifestação, né? E isso independe daquilo que você apresenta, daquilo que você fala, né? Depende da tua postura em relação àquilo que você apresenta e àquilo que você fala. Então, assim, muitas vezes, diante dos imprevistos, às vezes você não tem a resposta, às vezes você não tem a solução, porque é um imponderável, pode acontecer de tudo, né? Pode, sei lá, dar problema de conexão, você não consegue apresentar o que você queria, o cara te faz uma pergunta e você não tem a resposta, porque você está sozinho na tua casa, o teu técnico não está na fábrica, sei lá o que pode acontecer, né? Mas eu acho assim, se você tiver a segurança e conseguir passar para ele a segurança, falar assim, olha, isso aí eu vou fazer o seguinte, depois eu vou te mandar um e-mail, você fique tranquilo que essa informação eu vou conseguir para você. Eu não sei, estou dando um exemplo de uma questão. Qualquer coisa que você faça para remediar aquela situação, mas que você faça de uma forma segura, ele vai sentir a segurança em você. E aí você não perde a negociação em relação àquilo. Agora, você pode ter a melhor das respostas. Você pode ter o e-mail já na hora para enviar para ele, mas você deu aquela titubeada, porque você não estava esperando. Você está com a resposta na mão. O cara fez a pergunta, ai meu Deus do céu, eu não estava esperando essa pergunta, mas peraí que eu já vou te passar. E você consegue mandar para ele, inclusive, na hora a resposta, você já acabou com a negociação. Então, tem um aspecto que é super relevante. Também parece óbvio, né? Mas se você for olhar, às vezes você não tem a resposta, mas vai com calma. Você conhece teu produto, é bom? Você sabe que o que você está fazendo é legal?
Você confia na tua marca, você confia no teu produto, você construiu a tua empresa, você sabe que você está fazendo um negócio legal, né? Então, também tem um pouco de confiança naquilo. Não se preocupa muito com aquele ambiente ali, mas eu tenho que fechar agora. O mais importante ali é você passar para ele a segurança em relação àquilo que você está fazendo, né? E o resto você vai também construindo aos poucos, né? Não sei se a Cíntia e o Lucas querem acrescentar alguma coisa nisso. Não, eu concordo com você, Maurício, em relação até principalmente especificidade técnica. Muitas vezes, quem está indo para a negociação, eles têm uma limitação até onde a parte tecnológica funciona. E isso não é demérito nenhum. Eu acho que a gente, como brasileiro, tem essa mentalidade de achar, não, eu tenho que saber tudo. Né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, eu tinha uma insegurança, eu falei, eu sei muito bem a teoria, mas se eles fizerem uma pergunta que eu não saiba, bom, eu vou ter que saber reconhecer que naquele momento eu não sei responder, mas que na próxima aula, ou que por um e-mail eu responderei. Então, vai dentro muito da linha do que você trouxe, né? Eu talvez não tenha essa resposta nesse momento, mas eu vou conseguir a resposta para você e você vai ter essa informação. Então, eu acho que isso é primordial para mostrar credibilidade, até mostrar dizendo, olha, isso não é da minha área, ou não é do meu setor, mas eu vou conseguir para você essa informação. Né? Então, é importante mostrar justamente essa segurança, de dizer, olha, eu sei o que a minha empresa é capaz de fazer, eu tenho segurança na minha entrega, eu tenho segurança que os dados que eu estou te passando são reais, e aqueles que eu não tenho certeza, eu prefiro não me responsabilizar nesse momento, mas te dar uma informação acurada daqui a pouco. Isso é bem visto. Esse tempo de espera também é bem visto, porque eu estou realmente corroborando, confirmando aquilo que ele pediu. E até assim, só um complemento rápido, mas para quem eventualmente nunca fez negociação virtual, possa ter medo de fazer, também encara da seguinte forma, fala, olha, de repente esses imprevistos, às vezes o pessoal vai fazer uma pergunta que você deveria saber, você não sabe, né? Às vezes ele vai fazer uma pergunta e fala, puxa, mas era alguma coisa que ele estava esperando que você soubesse, né? E você devia saber sobre o seu produto, você não sabia. Considera como aprendizado, pô. Fala, puxa, ou seja, não tenha medo de se colocar na arena, porque senão você nunca vai conseguir também nem aprender que aquilo você deveria saber. Né? Então, olha para essa negociação que não deu certo também como uma forma de aprender. Você fala, puxa, realmente eu precisava saber aquela informação. Agora, você estuda isso, a próxima negociação você vai saber. E ponto. Né? E erra menos, né, depois. É isso. Eu me lembro que eu estava auxiliando um grupo de empresas agora no ano passado, umas startups, e na apresentação que eles tinham que fazer para futuros investidores, né, os outros que começaram olharam assim, nossa, como o pitch dele está incrível. Eu falei, tá mesmo, tá muito bom. Quando terminar aqui, você pergunta para ele quantas vezes ele fez esse pitch, até hoje. E é o que você disse, ele já tinha feito 32 vezes. Aquele pitch. Ou seja, ele tinha uma segurança, ele fez uns ajustes ao longo dessa trajetória, ele ouviu o feedback, ele olhou para o rosto das pessoas, porque muitas vezes a gente sai em casa no espelho, e vai ter que ensaiar, aprendam comigo, ensaia no espelho, conta para a família, você testa a reação da família, aí você vai fazer num ambiente virtual, você vai ver que a pessoa pegou o celular, que a pessoa olhou para o lado, que a pessoa não estava atenta, você vai pensar, ok, tem alguma coisa ali que eu não consegui captar aquela atenção. No próximo eu vou melhorar. Só que eu preciso dessa experiência para ver que o meu discurso está monótono, que eu estou me alongando demais em alguns momentos, que eu estou tirando a atenção do meu comprador. Então, por isso, o treino é fundamental. Perfeito. Lucas, você quer fazer algum comentário? Não, eu acho que é muito isso mesmo. O treino e a questão da autoconfiança que o Maurício falou é muito importante. É você entrar ali e falar, eu sei até aqui eu não sei, e se posicionar de uma forma confiante mesmo, aquela coisa, você entrar tudo bem e tal. E é por isso que eu falei do perfil da pessoa que vai entrar na negociação, porque tem muita relevância isso também. Se você faz um bom pitch, mas é um pitch que está bem estruturado, mas que ele não é passado de uma forma enfática, ou que não passa uma energia mesmo, no sentido de vivacidade ali, ele é feito meia boca, a pessoa se desinteressa, isso conta muito também. Então, a questão da autoconfiança é muito importante. E outro ponto que o Maurício falou que me lembrou outro tema, que é o seguinte, mesmo não fechando a negociação na hora, e a questão de mandar coisa depois, e também casa com o que a Cíntia tinha falado, que hoje a gente vive na era do conteúdo, né, da informação, que é você também estruturar conteúdos relacionados ao seu produto para você conseguir alimentar esse comprador
com conteúdo de qualidade e se posicionar como autoridade, né? Porque você saiu da reunião, se você mandar um artigo, de repente, escrito pela sua empresa, ou que está no seu blog, no seu site, falando sobre aquele produto, se posicionando como uma referência, você também se posiciona como uma autoridade. Isso na condução da negociação pós-evento é muito importante também. Então, são esses dois pontos só. Concordo com o ponto da autoconfiança e essa questão de pensar também em conteúdo, em se posicionar como autoridade também é muito importante. Perfeito. Eu acho que a gente agora, por causa do time, a gente está aí, já passamos aí de quase 15 minutos, né, do horário com o pessoal continua aqui conosco, interagindo, mas assim, para estar fechando, eu vejo assim, que a parte importante até desse nosso conteúdo hoje aqui, de negociações do ambiente virtual, né, até porque a pergunta para cada um de vocês, linkando até todos os eventos que a gente vem fazendo nesse período, né, não somente a Becasa Ibrei, mas a Becasa FECAP, a Becasa ESPM, a gente sempre vê a questão, a importância, que são os requisitos primordiais, vamos dizer assim, para uma boa negociação, né? Uma boa negociação, ela cabe tanto no ambiente presencial quanto no virtual, mas hoje a gente tem toda essa questão dessa inovação do virtual e do receio das pessoas, a questão dos imprevistos, que foi a pergunta aí para o Maurício, né? Porque justamente as pessoas ficam com receio, porque no presencial você dá um jeitinho, você tem um tempinho para pensar, e às vezes no virtual não, o tempo é muito curto, né? Então, num geral do que eu vi aqui, até acompanhando com vocês, com informações cada vez mais preciosas, a gente vem linkando, né? E é bom ouvir quem está acompanhando conosco aqui, da própria Isabela, da Silene, do André, né, de outros mais que fizeram comentário, que está sendo muito importante, porque eles estão conseguindo linkar o que eles precisam fazer. Então, a gente pensa, vou partir para uma negociação e é um virtual. Eu tenho que ter o preparo, eu tenho que saber o mercado que eu alvo, né, o mercado com quem eu vou estar falando, eu tenho que ter atenção, estar preparado, vou ali fazer os meus testes em casa, no espelho, com a minha família, né, Cíntia? Que isso ficou muito gravado para mim, né, no nosso primeiro encontro, né? Então, vou me preparar, tô ótimo, vou confiante, eu tenho que passar confiança para quem está, o meu potencial comprador, né? Poxa, mas eu fui pego de surpresa, caiu uma conexão, como ele comentou, ou teve uma situação, ele me fez uma pergunta que, poxa, eu acabei não sabendo, não me preparei para essa pergunta, né? Mas não, peraí, eu vou te dar um retorno. Então, é aquela questão da atenção, né? O de bom tom que nós falamos, que também é muito latente no presencial. Depois do primeiro contato, eu vou dar continuidade, que você falou tanto, Cíntia, a importância do pós, que você também falou, Lucas, e que você também frisou, Maurício, a importância, fiz o contato, tive aquele momento, foi 20 minutos. Poxa, mas eu esqueci. Não, calma, você não esqueceu, você tem a oportunidade de fazer o pós. Então, essa é a importância que eu vejo, assim, de ter tudo isso amarrado para ir para uma negociação virtual. Tá preparado, tá bem apresentado, saber falar. Tem um problema com o idioma? Eu vou ter alguém, vou buscar uma ajuda, que assim você consegue fazer. Então, assim, na verdade, eu quis só mais ou menos dar um overview, até para ver a minha pergunta para cada um de vocês agora, é a mesma, tá? Mas eu gostaria de que vocês deixassem uma mensagem para esse pessoal que está conosco aqui, linkando tudo que nós estamos falando, todos os conteúdos, tudo que a gente falou hoje para uma boa prática de uma negociação hoje virtual, porque a gente sabe que, principalmente nesses 6 meses que nós temos aí pela frente, 5 meses e meio agora, né? Mas que a gente tem, a negociação vai ser virtual, gente. Presencial, eu diria para vocês que as oportunidades são mínimas, infelizmente, né? Até a questão das feiras, globalmente falando, né? Para nós, a Becasa mexeu muito conosco de não ter a nossa Becasa Fair, que estaria acontecendo agora em agosto, no período de 14 a 18, vamos fazer uma celebração da feira, que é uma feira importante, né? É a principal feira da América Latina no setor, né? Então, assim, mexe, então você recebe as demandas. Então, hoje é o virtual, por isso que a gente vem trabalhando muito fortemente para deixar as pessoas preparadas. Esse evento hoje, Maurício, Brasil e Bolívia, né, liderado aí por uma comunidade feminina, né, que cada vez tem mostrado mais no mundo a importância, e trabalhando mesmo, né, lá tem muitas arquitetas, tem muitos designers, né, que vêm também todos nesses links para poder fazer essa conexão no mundo virtual. Então, na verdade, assim, até gostaria de ouvir de vocês agora, até
meu raciocínio, representando um pouquinho do que eu tenho acompanhado aqui do pessoal que está fazendo os comentários, né? Um pouco da minha percepção também. Eu quero saber de você, Cíntia, Lucas e Maurício, geral de sugestões e dicas que vocês dão para esses empresários que partem para uma negociação virtual, né? Em linha de tudo que a gente falou hoje, né? E também uma mensagem aí que vocês deixem para eles. Eu acho que o Lucas quer comentar algo. Também fica à vontade, Lucas. Não, Gi, eu vou fazer o meu encerramento, então, assim, deixar minha mensagem mais nessa linha. Eu acho que a gente está vivendo um momento hoje muito único, né, para todos nós, e mesmo, não importa a idade, todos nós estamos vivendo um momento que é bem atípico, né? Então, isso abre, obviamente, tem uma série de complicações, que eu não vou entrar no mérito, mas isso também abre novas possibilidades, né? E eu acho que, abrindo novas possibilidades no mercado internacional, a gente tem uma chance muito grande de posicionar as empresas brasileiras nesse mercado de uma forma mais robusta, de uma forma mais estratégica, né? Então, eu acho que a minha recomendação é que as empresas enxerguem o mercado internacional como uma alternativa estratégica dentro da empresa, não só como uma oportunidade de curto prazo, de aproveitar o câmbio ou uma negociação online, não precisa sair de casa, mas sim que a gente consiga plantar essa semente de, bom, olha a possibilidade que a gente tem hoje de atingir o mundo todo, sem sair de casa, de atingir novos mercados, de diversificar, né, o nosso portfólio, diluir o nosso risco e ter esse benefício de fazer parte de um mercado globalizado, de ter acesso a mais consumidores. Então, a minha mensagem vai muito na linha das empresas aqui no Brasil que estão assistindo a gente ou que vão vir a assistir, que enxerguem agora esse momento como uma grande oportunidade de inserção internacional e de uma forma realmente duradoura e de longo prazo. Não só, vou vender um pouco agora porque o mercado brasileiro está fechado ou está em crise, mas a gente enxergar o mercado internacional com o potencial que ele tem de alavancar o crescimento das empresas brasileiras e de colocar o Brasil mais fortemente no mapa global. E isso passa por tudo que a gente falou aqui, vem falando nessas últimas semanas e meses, né, de preparação, de preparar a empresa, de preparar a sua história, o seu discurso, preparar o seu produto, saber posicionar bem a sua empresa. E se as empresas fizerem bem a lição de casa, as lições de casa, né, não tem por que a gente não ampliar muito a presença do Brasil no mundo, ampliar muito os mercados que a gente atua, e eu sei que isso vai ser uma realidade para muitas empresas brasileiras, porque a gente tem empreendedores geniais, produtos maravilhosos, hoje a gente tem uma competitividade de preço muito bacana, então não tem por que não. Agora é só uma questão de arregaçar um pouco a manga, fazer as lições de casa, e a gente está aqui para isso, para ajudar, né? Então contem com a gente também, tanto com o Instituto, quanto a própria Becasa, ou comigo pessoalmente, quem quiser falar, a gente está super à disposição e para ajudar a contribuir. Obrigada, Lucas. Cíntia? Bom, eu acho que, indo em linha também do que o Lucas já tinha trazido, eu acho que a gente tem um momento hoje único da gente se reinventar, tá? Porque, de uma certa forma, mesmo que a gente está falando aí de 6 meses, né, de que as feiras continuarão sendo virtuais, com certeza, mas a gente vai ter um 2021 que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, esse preparo, e eu volto na tecla, preparo, que a gente tem que ter antes de qualquer evento, ele não é tempo perdido. Pelo contrário, a gente está ganhando tempo em fazer isso e ter esse material pronto, em ter um pitch preparado, que talvez não dê certo na primeira tentativa, mesmo que o meu espelho tenha ficado maravilhoso e eu tivesse comprado a minha ideia, o primeiro empresa a te ouvir não vai estar disposto. E a gente vai treinar de novo, e de novo, e de novo. Né? Então, assim, é um momento que a gente está tendo de competir e participar de eventos que a gente não teria, muitas vezes, orçamento para fazer. Agora vem um cuidado, aí vem também aquela questão de pensar também, não é porque as feiras estão mais baratas, né, que eu vou participar de todas. Eu vou participar daquelas que fazem sentido para mim. Então, novamente, dentro do mapeamento de mercado, identificação de onde o meu produto pode se posicionar melhor, eu vou participar daqueles eventos. Porque senão, também não faz sentido eu estar dedicando uma energia e um esforço para atender múltiplos eventos durante a semana e não dar a atenção necessária para aqueles onde eu deveria estar focando.
no meu pós-venda, no meu pós-feira, né, no meu pós-rodada. Então, muitas vezes, ter cautela e não participar em todos os eventos disponíveis, e a gente sabe que o número de eventos que estão sendo disponíveis por dia agora é um volume absurdo. Então, selecionar bem. Talvez não participe de uma feira grande, de uma rodada grande inicialmente, participa de uma menor, aprende com ela, como o Maurício comentou. É um processo de aprendizagem, se permita errar. Mas no erro você vai aprender e você vai fazer melhor na próxima vez. E você tem a chance de fazer a próxima vez mais rápido, porque você não vai ter que juntar todo aquele dinheiro e para passagem aérea, para visto, para poder mandar as pessoas para a feira. Você tem uma outra feira acontecendo na semana que vem. Então, o processo de aprendizagem, ele é rápido e você tem a chance de voltar atrás. E se não mandou bem numa reunião, não mandou bem numa negociação, manda um e-mail, seja honesto. Eu acho que a transparência e a clareza é importante para a nossa credibilidade. Então, às vezes, você não entendeu bem, talvez seja pelo nível do inglês, ou talvez seja porque, de fato, a pessoa que está do seu outro lado também não é um nativo, né? Então, a gente sempre tem a noção que a gente não é nativo, então a gente não entendeu bem. Agora, muitas vezes, o comprador do outro lado também não é nativo, e tem total sentido, não, às vezes, a comunicação falhar. E não tem problema nenhum você mandar um e-mail querendo clarificar um aspecto, para você poder atender e ouvir melhor a dor desse cliente. Então, eu acho que se eu puder contar, assim, resumir a experiência, primeiro, preparo. Segundo, aproveite isso como um processo de aprendizagem. Não se dedique, não pulverize muito a sua atenção, foque em alguns eventos que são importantes para você e dê a sua atenção plena para esses eventos, esteja preparado para isso. E se alguma coisa der errado, se alguma imprevista acontecer, dá tempo de tentar retomar, de tentar clarificar pontos que não ficaram claros e melhorar para uma próxima oportunidade. Mas eu acho que está aí, eu acho que a gente está aqui fazendo esse trabalho porque a gente acredita nas empresas brasileiras de diversos segmentos, né? A gente tem casa decoração, a gente tem cosméticos, a gente tem moda, a gente tem TI, a gente tem tanta coisa fantástica nesse país que a gente tem condição plena para competir com o mundo, por que não fazê-lo, né? Então, é um prazer estar aqui e contem comigo também. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Maurício? O que eu quero acrescentar só é esse incentivo aí realmente a essa participação nas rodadas de aprendizado, porque, como eu tenho dito, eu acho que isso vai ser, eu acho, eu tenho assim, uma forte convicção de que isso vai ser uma realidade permanente. Nós vamos ter essa realidade de rodadas virtuais, de negociações virtuais, de agora em diante, como algo permanente na vida das empresas, mesmo que voltando às rodadas físicas. Então, é importante você se preparar para isso, aprender a fazer, ter a sua empresa estruturada para isso, porque vai ser uma das grandes portas de negócio para a tua empresa daqui para frente. Então, aproveita esses eventos que a gente tem feito, aproveita esse momento agora propício aí para se preparar, para errar, para acertar, para ir ajustando o seu discurso, o seu método, e já sair na frente aí numa nova realidade de mercado que certamente veio para ficar. É isso que eu queria deixar de mensagem. Perfeito. Gente, eu agradeço muito vocês, tá? Cíntia, Lucas, Maurício, por esse momento, né? Como eu sempre falo, e assim, a cada encontro que nós temos, ele se torna cada vez parece que mais grandioso, né? Porque são informações que você vê que tem tudo uma conexão e tem o feedback. Até eu estou compartilhando com vocês alguns aí do pessoal. E é bom porque a gente está no caminho. Então, eu sou muito grata a vocês, essa parceria de cada um de vocês, para com a Becasa, para comigo também, né? Agradeço a cada um que proporcionou esse momento, né? A equipe de marketing, de criação da Becasa, o pessoal, a equipe do IBREI, a equipe da FGV, e tantos outros que teve com a gente em outros momentos, SPM, FECAP, São Paulo Negócios e outros que são todos profissionais caminhando nessa direção, né? Eventos aí como o Sebrae tem proporcionado quinzenalmente, né, com as práticas iniciais para micros e pequenas empresas, que são importantes, com temas primordiais,
tudo isso linka com todos os conteúdos que a gente vem trazendo também, né? O CCX, que vem com a oportunidade daquele que não consegue exportar diretamente, faz exportação indireta, né? Associação Comercial de São Paulo e tantas outras, né? Porque acho que todos realmente acreditam no potencial que nós, no Brasil, nós temos, né? Então, isso é muito importante, acho que para todos nós, porque o Brasil, sim, tem muito potencial, Cíntia, em todos os setores, em todos os segmentos, tem muito para mostrar para o mundo, né? Eu acho que hoje, toda essa situação que nós estamos passando, né, que ainda, infelizmente, estamos passando diante dessa pandemia, né, que eu acho que ainda vai um pouquinho ainda, um tempinho, né, mas, assim, a gente já está retomando, as coisas já estão acontecendo, já estão negociações acontecendo, mas veio de um lado positivo, de aproximar o mundo, né, as pessoas, e acho que o virtual, ele veio para ficar, Maurício, concordo plenamente com você, não tem volta, né, então é negociação virtual, é negociação presencial, que gera o quê? Negociações, business, né, entre os mercados, isso é fantástico, que agora você vai ter se você não conseguiu participar da negociação presencial, vai para o virtual, e vice-versa. E, Cíntia, vamos tentar. E, Lucas, é como você disse, vamos lá, vamos aproveitar, vamos se preparar, não perder a oportunidade, né? E, principalmente, não é porque não deu certo na primeira vez que tem que parar e desistir. Pelo contrário, não, peraí, agora que eu vou mais, porque eu vou conseguir, né? Então, eu agradeço muito a cada um de vocês, todos aqueles, os demais, e o pessoal que está aqui conosco, com essa interação, trazendo esse feedback, eu agradeço muito, porque a gente sabe que está no caminho certo, e aí, Maurício, eu digo para você, todo esse conteúdo que a gente preparou com tanto carinho, né, a gente começou lá no dia 16 de junho, e vamos até dia 18 de agosto, né, para poder estar fazendo todas as terças-feiras, às 17 horas aqui com eles, temos aí os feedbacks de pessoas que estão desde o primeiro momento conosco. Então, eu vejo que a gente está no caminho. Então, Cíntia, Lucas, realmente, vamos intensificar, e como vocês falaram, acho que todos nós estamos aqui à disposição de todos os que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir, né, que não deu para estar nesse momento, mas que vão acontecer depois. Próxima semana, eu vou ter que corrigir, né, pedir minha desculpa, mas o pitch é na outra semana. Na próxima semana, a gente tem um checklist para rodadas de negócio, né, que é na próxima terça-feira, dia 28, às 17 horas aqui, então já estão todos convidados, né? E depois, na outra semana, sim, o pitch, que nós vamos estar falando aí também, que é no dia 4 de agosto, né? Perfeito. E eu já deixo o convite para todos. Semana que vem, também no dia 29, já vou deixar um convite aí, a gente também vai ter um momento falando de Brasil e Portugal, e a gente tem construído alguns outros mercados que a gente está aí para trazer essas oportunidades, dessas demandas que estão chegando para a gente. Eu falo muito do setor de casa e decoração, mas a gente tem feito aberto para todo o mercado, porque o Brasil tem oportunidade para todos os setores, né, Cíntia? Isso é claro. Lucas, Maurício, Cíntia, muitíssimo obrigado, uma boa noite, um bom descanso para cada um de vocês e para todos aqueles que estão aqui nos ouvindo. Um grande abraço. Obrigado. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.